Oiê, gente, eu tô lendo pela terceira vez esse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, que é muito bom mesmo. E na terceira vez que eu tô lendo, que é agora, eu tô procurando a câmera, na terceira vez que é agora que eu tô lendo, foi muito diferente das outras duas. Então, eu digo que a Cris que leu, né, a primeira e a segunda vez, era bem diferente da Cris que tá lendo hoje. A percepção das coisas são outras. E eu achei bem interessante compartilhar com vocês um trechinho do livro, tá? Um trechinho que me chamou a atenção, tá? Que eu senti aqui que era para eu compartilhar com vocês. Ó, aqui é o Napoleão Hill perguntando, tá? Pro diabo. Descreva todos os modos como você induz as pessoas a se alienarem. Porque ele tinha dito que, ó, uma das armas que ele usa, né, contra os seres humanos é a alienação, tá? Então, descreva todos os modos como você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. A resposta foi: a melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam, enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer, porque, na verdade, ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o próprio cérebro. E essa é a principal razão de por que eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente. E aqui ele também fala sobre os hábitos, né? Então aqui, ó, o que eu achei, por que eu quis compartilhar isso com vocês? Porque, olha só, um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa simplesmente acaba reagindo ao que está acontecendo à sua volta. Se acontece alguma coisa no trânsito, ela reage. Ela sente a raiva, ela quer discutir, ela reage, tá? E aquele que não é alienado, vamos supor que aconteceu o mesmo incidente com aquela pessoa que realmente já consegue estar consciente na maior parte do tempo, ao invés de reagir, ele vai começar a ponderar, ele vai começar a pensar, ele vai estruturar, né, o que está acontecendo, para entender também o porquê que aquilo está acontecendo, que é muito importante. Então, às vezes acontecem coisas com a gente que parece ruim de primeiro momento, mas quando a gente analisa a situação, começa a ver, né, o que está acontecendo em volta e o porquê que tu tá ali naquela situação, naquele momento, e tu começa a analisar, tu sempre consegue tirar alguma coisa de bom daquilo que está acontecendo. Outra coisa é o seguinte, ó, por exemplo, a pessoa que reage, que ela deixa as coisas externas, o que está acontecendo à tua volta te influenciar, ela simplesmente reage. Então, ao reagir, ela está sustentando a antiga identidade, sustentando aquele hábito da reação, sustentando aquele hábito da ignorância, da impaciência, às vezes até da agressão, né? Ela tá sustentando aquela coisa que ela já não quer mais, porque a pessoa, ela quer mudar, na verdade, né? Eu acredito que a pessoa, ela quer mudar, mas ela ainda não entendeu que para mudar as coisas, não é assim, ó, muda as coisas fora, assim, depois eu mudo dentro, não é faz fogo
que depois eu coloco lenha em ti. Não é assim, que o fogo se acenda e depois eu vou colocar lenha. É o contrário. Então, quando a gente não... Se acontece uma coisa ruim comigo e eu reajo, eu vou estar automaticamente sustentando aquilo ali, aquele sentimento, aquela circunstância, aquele mesmo ciclo que eu estava antes. E para mim mudar, eu tenho que parar de reagir e começar a analisar, tá? Então, se acontece uma coisa ruim comigo e eu não reajo, eu começo a pensar e tento achar o lado positivo naquilo que está acontecendo, eu automaticamente, eu saio desse ciclo, eu não fico no ciclo. Se eu reagisse, eu ia continuar. Por quê? Porque a gente pensa, age, se envolve com as mesmas pessoas, com o mesmo ambiente, todos os dias a gente faz a mesma coisa. Quando tu resolve, quando tu decide fazer algo diferente, tu faz isso aqui, tu consegue sair desse ciclo, tá? E quando tu começa a sair desse ciclo e tu decide que tu quer mudar, vai acontecer coisas para te puxar de volta. Por quê? Porque o teu paradigma, ele ainda está existente, ele ainda está tentando te puxar para lá. Porque o cérebro da gente, ele funciona da seguinte forma: o cérebro da gente é uma máquina muito poderosa e ele gosta de dados, de estatística, e ele gosta de previsibilidade. Então, se tu tá fazendo a mesma coisa sempre, tu tá seguro, né? Pro teu cérebro, ele entende que tu tá seguro ali, que tu continua seguro. Então, continua no ciclo. Aqui eu consigo ver o que vai acontecer. Aqui eu tô no controle. Agora, no momento em que tu faz algo que tu sai do ciclo, o teu cérebro, ele vai... A gente tem o sistema de ativação reticular. Ele faz isso, ele filtra as coisas, a gente só vê aquilo que a gente está acostumado, o que já é normal, o que já acontece, o que já tem, ou seja, a gente só consegue ver por esse filtro, ele só mostra pra gente o que a gente já tá no ciclo, tudo que tá no ciclo. Quando tu resolve decidir fazer alguma coisa diferente, além daquilo ali que ele já conhece, o que acontece? Ele te puxa de volta, ele vai filtrar coisas do teu antigo, né? Daquilo que tu estava acostumado, para te puxar de volta para esse mesmo ciclo. Aí, como ele faz isso? Através do medo, da insegurança. Quando tu vai fazer alguma coisa diferente, o que vem? A gente sente medo. Esse medo, ele não é real, né? Geralmente esse medo não é real. Eu acho que é muito importante você entender isso. Esse medo, ele não existe realmente, porque esse medo é só uma associação que o cérebro está fazendo com algo que aconteceu no passado, quando tu foi fazer uma coisa diferente e deu errado. Por exemplo, tu era pequena e tu foi apresentar alguma coisa para tua turma inteira, e daí tu sentiu a vergonha, tu se sentiu mal, aconteceu alguma coisa ruim, ele vai associar esse momento porque tu foi fazer uma coisa diferente e deu ruim, entende? Então ele busca associações. Lembra, eu falei que ele é uma máquina, ele gosta de previsibilidade. Então tudo isso é tipo um jogo, né, gente? E a gente precisa começar a ter consciência das decisões que a gente toma, a ter consciência de que se eu quero mudar, não adianta eu querer que as coisas fora, em volta de mim, mudem. Eu preciso começar a mudar o jeito como eu encaro a vida, o jeito que eu vejo as coisas, quem eu realmente sou, tá? Então, eu entender que esse medo, ele nem sempre é real, parar, ponderar, analisar o que está acontecendo, é o primeiro passo, é um dos primeiros passos para te conseguir seguir em frente, porque quando tu sai do ciclo, lembra que eu falei, o teu cérebro vai te puxar pelo medo, pela insegurança, pela dúvida, e a maioria das pessoas nesse ponto volta. Por quê? Porque o medo é mais forte. Então, quando tu começa a aprender a agir apesar do medo, né, ponderar, começar a pensar, tá, mas e se eu fizer realmente isso que é diferente, o que pode acontecer de pior? Qual é o pior cenário? E qual é o cenário, né, regular? Qual é o melhor cenário? O que pode acontecer? O risco vale a pena? E daí não é que o medo vai sumir. Não, o medo não vai sumir, mas no momento em que tu começar a agir uma vez, apesar do medo, aí tu vai agir mais a segunda vez, apesar de ter medo, tu vai agir do mesmo jeito. Tu vai em frente, né? Vai fazer aquela coisa diferente. Aí na terceira vez,
aí começa a criar um novo caminho neural, uma nova conexão, aonde que tu já vai eliminando um pouco, já vai subindo um pouquinho de patamar. Assim a gente vai fazendo a transformação, a mudança aos poucos, é um processo. E uma das coisas que a gente mais tem que ter com a gente mesmo é paciência, porque o amor próprio, né, a autovalorização, ela é essencial no processo quando tu quer construir, né, uma nova vida, uma vida diferente da que tu tem, porque a gente realmente foi ensinado, a gente não se dá conta, mas foi ensinado desde pequeno a priorizar os outros, né? Ah, isso é feio, não faz isso. Sempre priorizar o outro, tá? Que é feio fazer tal coisa na frente dos outros, que não, que tu tem que deixar para os outros, que tudo tu tem que repartir, sempre mostrando pra gente que o outro às vezes é mais importante do que a gente mesmo, tá? Esse é um dos fatores, mas existem, eu acho que, não vou dizer infinitos, mas inúmeros fatores que pequenas coisinhas vão somatizando na nossa mente, na nossa identidade, nos tornando aquilo que nós somos. E praticamente eu acho que 95% dessas coisas, 95% é de quando a gente é pequenininho, quando a gente é ainda criança mesmo, né, até os 7 anos, que é a parte onde que a gente é tipo uma esponja, a gente absorve tudo, a gente não tem filtro para nada, não tem o senso crítico ativado ainda. Então essa esponja, ela absorve, então tudo aquilo se torna real, se torna verdade, se torna o natural, o aceitável. E essa disruptura, quando a gente começa ela, é interessante, e eu tenho observado o meu processo dessa disruptura, e a gente nota que começam a vir coisas tentando puxar a gente de volta para aquele caminho, mas a gente tem que ser firme, tem que ser forte, tem que ponderar, tem que começar a analisar e seguir em frente, apesar do medo, apesar da dúvida, apesar das circunstâncias que estão rodeando, porque às vezes o risco é até grande, mas tu quer ou tu não quer, tu entende? Então quem decide isso é tu, na verdade, né? Eu decido a minha vida, tu decide a tua. Mas eu quis trazer essa partezinha de reflexão porque eu tava lendo e eu senti que era interessante trazer aqui para vocês. Não se esquece de olhar a descrição, e se você quer seguir um caminho de clareza, na descrição vai ter o link do Paradigma Oculto. Estamos preparando algo muito além disso, mas daqui um pouquinho mais vai estar disponível. Tem um outro também para quem quer vida próspera, né? Quem quer atrair prosperidade, como a gente disse, tem ali uma reprogramação, tá, gente? Então quem já tá nesse nível de estar reprogramando a mente já pode ir para esse... É tudo assim, ó, gente, não deixa de dar uma olhada, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão se adaptar muito bem e vão ter muito resultado positivo fazendo isso, porque são coisas que eu mesma coloquei em prática, são coisas que eu fiz para mim, que me tiraram da onde eu estava e estão me encaminhando para a vida que, na verdade, eu já cheguei aonde eu queria, mas agora a gente troca a carta, né? Eu tinha uma carta, eu alcancei, agora eu troquei a carta. Então estão ainda, esse novo processo que vai entrar depois é o que está me encaminhando para um além ainda do que eu já consegui, tá? Eu deixo aqui o coração aberto para vocês, então olhem, não custa olhar os links, dá uma olhadinha, se inscreva no canal, comente. Eu gosto de saber de onde vocês são e eu gosto que vocês me deem ideias ou dúvidas para mim, saber o que vocês querem saber, que tipo de conteúdo vocês querem aqui. Não esquece, as músicas do canal, elas têm PNL aplicada. Para quem já está programando a mente, reprogramando a mente, essas músicas, elas fazem toda a diferença. Inclusive, eu sempre falei que esse foi o meu primeiro passo, né? Na verdade, eu comecei isso inconscientemente, de uma forma bem natural, mas você pode fazer conscientemente que o resultado é ainda mais favorável, tá? Mais rápido, né? Um grande beijo e até o próximo vídeo aqui do canal.